Queridos amigos e amigas do coração, e quando nós aqui nos direcionamos a cada um de vocês nesta noite desta forma, é verdadeiro é verdadeira a nossa aproximação de cada um de vocês. O fato de hoje vir até aqui nesta capela e rezarmos juntos é que todos nós somos peregrinos, caminhantes, como o próprio evangelista Lucas tem nos narrado ao longo de todos os capítulos do seu evangelho, colocando-nos num itinerário para chegarmos juntos com o Cristo a Jerusalém. Mais do que um trajeto geográfico, e eu já disse isso em outras ocasiões, nós percorremos uma travessia teológica, com este Cristo que sabe o que ele vai encontrar por lá, em Jerusalém. Como que nos preparando a um compromisso, na missão, de vivermos o que a salvação verdadeiramente nos representa, o que verdadeiramente a salvação realiza em nós, por meio dele. Nós escutamos que ele atravessa cidades e povoados. E eu dizia que esta travessia ela é de ensino e ele vai prosseguindo o caminho, sem desistência. O nosso caminho também precisa ser de prosseguimento, de efetividade, de fidelidade. Precisa ser um caminho de discípulos, como Lucas nos coloca, daqueles que escutam, aprendem com o Mestre. Este é o caminho que nós precisamos percorrer. E no meio do caminho, alguém hoje, que não é identificado aqui inicialmente, pergunta assim: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Veja que a pergunta é para uma resposta quantitativa. Quantos vão se salvar? São poucos, são muitos? E Jesus não dá uma resposta quantitativa. Pelo contrário, se nós prosseguirmos o Evangelho, nós vamos encontrar uma orientação, um roteiro, para que nós entendamos juntos o que significa ser salvo. E ele começa dizendo assim, primeiramente, dentro deste roteiro, fazei todo o esforço possível. Vocês sabem que esforçar-se é algo exigente. Quando nós nos esforçamos para cumprir algo que precisa, na verdade, de um desempenho da nossa parte com qualidade, a gente gasta uma energia tremenda, a gente se articula. Também para entendermos o processo salvífico que está contido neste reino que nos é oferecido de Deus, é preciso que nós nos desprendamos, muitas vezes, de nós mesmos, gastando forças e energias para entender o que este projeto significa. Ele diz: fazei todo o esforço possível. Por aqui já se começa algo importante na nossa vida de cristãos. Acomodar-se, comodismo, estagnação, não dialoga com a fé cristã. Guardemos isso. E ele diz que é preciso se esforçar para passar por uma porta estreita. Uma porta estreita. Veja que ela não é larga, ela é estreita, ela é exigente. E quando nós falamos de uma porta estreita, é bom que nós também coloquemos na nossa mente, no nosso coração, que esta mesma porta, que é estreita, que é muitas vezes exigente de passar, ela também faz o inverso dentro de nós, ela alarga o nosso coração. Nós somos muito tendenciosos a querer a facilidade.
Mas Deus nos põe justamente como homens e mulheres, filhos e filhas provados, a se esforçar. E aí ele continua, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, olha quem fecha a porta. Alguém está do lado de dentro e nós estamos do lado de fora. No momento em que ele fechar a porta, vocês começarão a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Como é duro, né? A gente querer estar num lugar onde nós encontramos aquele lugar como sendo o lugar desejado na nossa vida e alguém nos negar a entrada dele. Veja que aqui nós estamos falando de familiaridade. Quando Lucas nos coloca este trecho do Evangelho, é justamente porque a realidade da casa daquele povo na época, do povo judeu, é a realidade de acolher pessoas conhecidas. Quando eu abro a porta para alguém, é porque ela é da minha família. Eu tenho confiança, eu sei quem os são, eu os conheço. E aí ele continua que nós vamos continuar batendo a porta. E ele vai dizer: eu não sei quem vocês são. Aí ele continua dizendo assim: mas olha, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste nas praças. Aí ele vai responder de novo: não sei de onde sois, afastai-vos de mim. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Veja que nós somos aqueles que podemos estar nestas condições. Condições de gente que sentou à mesa. Gente que ouviu os ensinamentos nas praças. Gente que fez a experiência de ser informado, catequizado. Nós somos estes que conhecem a pessoa de Jesus Cristo. Mas ele vai dizer para nós que não nos conhece. Porque aqui está a dimensão da familiaridade com esta realidade, com esta pessoa. E muitas vezes nós comungamos, nós participamos do banquete, nós rezamos, temos a nossa vida de oração piedosa, mas as nossas ações são injustas. As nossas ações são, na verdade, desencontradas daquilo que o próprio Cristo pede que nós o façamos. Somos incoerentes. Por isso, aquele projeto que eu te falei, que eu te convidei a viver, que você foi chamado a tocar, você não fez, não quis. Quantas vezes a gente vive isso? Por isso você é um desconhecido. Por mais que você me conheça, eu não te conheço, porque eu não vi você se identificar a mim. Você não me é familiar. Não agiu como eu peço que você haja. Não internalizou a força do Evangelho dentro da sua caminhada. Agiu com a sua certeza de que seria salvo por tuas contas, do seu jeito, da sua forma. E o espaço para a graça, aonde que esteve? Por isso, eu não te conheço. E aí ele continua: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Olha, estes que antecederam na história da salvação, tinham justamente a pretensão, a esperança, eram movimentados por esta força interior, com esta presença e com esta realidade, de fazer esta vontade, na vida, na história, nas ações, no modo de conduzir, de pensar e de agir. E você ficou para trás?
E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. E o que o evangelista está nos trazendo aqui? Olha, a salvação é para todos. E vocês, muitas vezes, que são os primeiros destinatários da experiência deste Deus único na vida de vocês, escolhidos como povo eleito, batizados, não fazem a experiência que os que estão distante podem justamente fazer. Do norte, do sul, do leste, aqui conhecido como pagãos. Eles podem aderir muito mais do que vocês que não assim o fazem. Por isso, terminando esta reflexão e apontando também hoje para a primeira leitura que Paulo nos traz a experiência de falar de relações dentro da família e dentro da sociedade, nós queremos aprender. E neste tempo onde muitas vezes as nossas relações, sejam elas políticas, mesmo eclesiais, são tão violentas e agressivas, que a gente possa aprender, como Paulo nos diz, a viver uma relação diferenciada. Num comportamento que a família comece dentro da própria casa a exercer entre pai, mãe e filhos. Na ordem da graça, da experiência com o Senhor. E não só dentro das relações familiares, mas também sociais, quando ele apresenta a pessoa do patrão e do escravo, mais do que esta sociedade da época, como era configurada, nas relações de como cuidar um do outro, de fazer o bem em relação a um e ao outro. Este é o caminho que nós somos convidados a viver e a experimentar nesta noite. E que o Senhor venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo nos ilumine, e faça-nos sermos homens e mulheres que caminham nesta travessia rumo a Jerusalém. Assim seja.